Salomão, o rei sábio, conseguiu invocar alguns espíritos malignos, conversou e conseguiu capturar alguns deles, mas quem são eles e o que eles conversaram é o que veremos agora. Galera, esse vídeo aqui faz parte de uma playlist que até que é bem antiga aqui no canal, tá? Quem já acompanhava vai saber do que eu tô falando, que é o livro do Testamento de Salomão, que inclusive já tem outros vídeos aqui no canal, que eu vou deixar a playlist aqui pra vocês também. E já avisando, né, que é um livro apócrifo, ou seja, não faz parte do cânon bíblico, beleza? Mas fiquem tranquilos que vocês não precisam ver os vídeos anteriores para ver esse daqui, beleza? E também vou deixar na tela final pra vocês depois. Depois de dar conta de Asmodeus, Salomão chamou novamente Beelzebul, só que dessa vez ele estava sozinho, o que era bem estranho, já que nas outras vezes ele sempre trouxe outro espírito junto com ele. Então meio que Beelzebul desabafou com o rei, porque está só príncipe dos demônios. E ele me disse, porque só eu fiquei dos anjos que do céu desceu, pois eu era o primeiro anjo no primeiro céu, sendo intitulado Beelzebul, e agora eu controlo todos aqueles que estão presos no Tártaro, mas eu também tenho um filho. Beelzebul continuou dizendo que seu filho assombrava o Mar Vermelho e que de vez em quando o seu filho vinha até ele, conta o que ele tinha feito e Beelzebul apoia ele em suas decisões. Salomão disse-lhe, Beelzebul, qual é o teu trabalho? E ele me respondeu, eu destruo reis, eu me alio a tiranos estrangeiros, e meus próprios demônios eu coloquei para os homens, a fim de que estes creiam neles e se perdessem. E os servos escolhidos de Deus, os sacerdotes, os homens fiéis, eu excito os desejos de pecados mais perversos, e heresias malignas e atos ilegais. Eles me obedecem, e eu os entrego à destruição, e eu os inspiro os homens com inveja e desejo de assassinato, e por guerras e sodomia e outras coisas más. E eu destruirei o mundo. O Salomão, é claro, ficou muito interessado nesse filho do Beelzebul e pediu para que ele trouxesse ele até ele, para que ele visse, conversasse e tudo mais. Porém, o Beelzebul disse que não era o momento ainda, mas ele traria um outro espírito para o Salomão. Inclusive, se você estiver interessado em saber quem é esse filho do Beelzebul, eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal já, tá? Vai estar no card de descrição para você também. Então eu disse a ele, traga para mim o teu filho, que é como tu dizes no Mar Vermelho. Mas ele me disse, eu não o trarei a ti, mas lhe virá um outro demônio chamado Epifas. Ele me ligará, ele o trará do fundo para mim. E eu disse a ele, como está teu filho nas profundezas do mar e qual é o seu nome? Ele me respondeu, não me pergunte, porque você não pode aprender comigo por ordem de ti e te dirás abertamente. Logo depois disso, Salomão fez uma pergunta bem comum, que ele sempre repete a todos os espíritos que vão até ele. Ele pergunta quem de fato assusta esse espírito e qual que é o nome do anjo e tudo mais. Só que no caso do Beelzebul, nenhum anjo assusta ele, né? É algo bem além disso. E eu disse a ele, diga-me por qual anjo você está frustrado? E ele me respondeu, pelo nome santo e precioso do Deus Todo-Poderoso, chamado pelos hebreus por uma fileira de números, dos quais a soma é 644. Entre os gregos é Emanuel. E se o dos romanos me conjurar pelo grande nome do poder Elef, eu desapareço imediatamente. Como vocês podem ver, Deus e apenas Deus assusta Beelzebul não é à toa, já que nesse texto Beelzebul é o príncipe dos demônios, o único deles, na verdade. Logo depois disso, o Salomão colocou Beelzebul para trabalhar no templo, mais especificamente para arrumar os mármores. Salomão ficou surpreso quando ouviu isso, e eu ordenei que ele visse Tebã, mármores. Quando ele começou a ver os mármores, os outros demônios gritaram em alta voz, uivando por causa do rei deles, Beelzebul. O Salomão então observa Beelzebul trabalhando, enquanto os outros demônios já presos ficavam gritando por ele. Em um certo momento, o Salomão pergunta se Beelzebul queria descansar, e caso ele quisesse, ele poderia fazer isso sem problemas, porém, deveria contar algum segredo para ele sobre o céu. Mas eu, Salomão, o questionei dizendo, se quisesses uma pausa, fale-me das coisas do céu. E Beelzebul disse, ouve, ó rei, se tu queimares goma, incenso e bulbo do mar com nardo e açafrão e acender 7 lâmpadas num terremoto, tu fixarás firmemente tua casa. E se, sendo puro, tu os acendes ao amanhecer ao sol, então vais ver os dragões celestes, como eles se arrastam e arrastam a carruagem do sol. Lembrando que se você quer livros sobre mitologia, demonologia e tudo mais, dá uma olhada no link que eu deixei fixado aí nos comentários, que lá você vai achar vários, hein? E só de você usar ele já vai estar me ajudando pra caramba. Depois disso, Salomão dá um fora no nosso querido Beelzebul e pede a Deus que leve para ele novamente outro espírito, o que, claro, acontece. Só que esse novo espírito parece bem mais violento que os outros que tinham aparecido até agora. Na realidade, até a forma dele é bem diferente, não tem exatamente um corpo, parecia ser mais uma cabeça flutuante. Ele já chega atacando os soldados e o reino de Salomão. E eu, Salomão, ouvindo isso, repreendi-o e disse, silêncio para este presente e continuai a ver as bolinhas como te ordenei. Eu, Salomão, louvei a Deus e ordenei a outro demônio
demônio que se apresentasse a mim. E veio um diante de mim que carregou o seu rosto para o alto, mas o resto do espírito se curvou como um caracol e rompeu aos poucos soldados. E levantou também uma poeira terrível no chão e levou-a para cima e então, de novo, arremessou de volta para nos assustar e perguntamos que perguntas eu poderia fazer como se fosse uma regra. Salomão rapidamente pega seu anel que foi dado a ele por Deus, cospe no chão, onde está ocorrendo todo aquele caos, e aí o demônio se acalma. E ele, é claro, pergunta o nome do demônio, mas o ser retruca ele com uma outra pergunta, perguntando o que o Salomão teria para oferecer para ele. E eu me levantei e cuspi no chão naquele local e selado com o anel de Deus, e imediatamente o pó vento parou. Então eu perguntei a ele dizendo, quem és tu, ó vento? Então ele mais uma vez sacudiu a poeira e me respondeu, o que você teria, rei Salomão? Eu lhe respondi, diga-me como é que você é chamado. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, mas até agora eu agradeço a Deus que me fez sábio para responder às conspirações malignas deles. Continuando a conversa entre os dois, o Salomão pergunta o que esse demônio quer. E ele finalmente responde que se chamava Tefraz. E o objetivo dele, que na verdade é bem genérico se tratando de um espírito maligno, ele queria levar o caos para o mundo, acabar com as colheitas, a humanidade em si, e que ele é filho do grande, e também que age em momentos específicos. Mas o demônio me respondeu, eu sou o espírito das cinzas, Tefraz. E eu disse a ele, qual é a tua busca? Ele me disse, eu trago as trevas sobre os homens, e ateio fogo nos campos, e eu faço as hortaliças em vão, mas estou mais ocupada no verão. No entanto, quando tenho uma oportunidade, me arrasto nos cantos da parede, à noite e dia, pois sou filho do grande e nada menos. Tefraz é bem diferente dos outros demônios que aparecem nessas histórias. Ele aparentemente nem mesmo é um demônio, mas sim mais um espírito mesmo. A personificação dos ventos, e segundo a frase, sou filho do grande e nada menos, dá a entender que ele seria criado por Deus. Pode parecer óbvio, mas alguns demônios dessa história, se não a maioria, foram criados e formados por Beelzebub, mas o Tefraz não. De toda forma, ele odeia os humanos, agindo como um espírito protetor das matas. Assim eu disse a ele, sob que estrela tu mentiras? Ele respondeu, na ponta do chifre da lua, quando é encontrado no sul, a minha estrela, pois foi ordenado a conter as convulsões da febre emiteriana, e por isso que muitos homens oram ao febre emiteriana, usando esses três nomes, Multala, Talal e Melchal, e eu os curarei. E eu disse a ele, eu sou Salomão, quando pois fizeste mal, por socorro de quem fazes? Mas ele disse-me, pelo anjo por quem também se acalma a febre do terceiro dia. Então eu o questionei e disse, e com qual nome? Ele respondeu, o do arcanjo Azael. Curiosamente, o anjo que o assusta é o Azael, um dos vários nomes para Azazel, na verdade. Um dos anjos ditos como caídos e responsável pelo pecado da ira e até mesmo fazendo parte dos 7 príncipes do inferno. Depois Salomão chama Azael e consegue controlar o Tefraz, o do arcanjo Azael, e convoquei o arcanjo Azael e selei o demônio. Eu ordenei ele que pegasse pedras grandes e as atirei aos operários nas partes mais altas do templo. E sendo compelido, o demônio começou a fazer o que lhe foi pedido. Depois do Tefraz vem as 7 irmãs do inferno, mas elas eu já falei aqui, então vamos pular e ir para o próximo. Salomão então orou a Deus e pediu para que lhe aparecesse mais um espírito diante de si, e nisso apareceu um com forma de cão, que pareceu até animado ao ver o rei em sua frente. O Salomão tomou um baita susto quando viu ele. Então ordenei que outro demônio viesse até mim, e lá veio a minha presença de um cão, tendo uma forma muito grande, e falou em alta voz e disse, salve senhor, rei Salomão. E eu, Salomão, fiquei surpreso, e disse a ele, quem és tu, ó cão? Ele respondeu, eu realmente te pareço um cão, mas antes que foste, ó rei Salomão, eu fui um homem que fez muitas obras ímpias na terra, e aprendi com letras e era tão poderoso que consegui conter as estrelas do céu, e muitas obras divinas eu prepararei, porque eu faço mal aos homens que seguem a nossa estrela, e os transmito para eles. Eu agarro os homens frenéticos pela laringe, e assim eu os destruo. Então é claro, Salomão pergunta quem é ele e o que ele faz. E eu, Salomão, lhe disse, qual o teu nome? E ele respondeu, Rábidos. Eu disse a ele, qual o teu emprego? E que resultado tu conseguirias? Ele respondeu, dá-me o teu homem, e eu conduzirei para um lugar montanhoso, e lhe mostrarei uma pedra verde lançada para lá e para cá, com o qual tu poderás adornar o templo do Senhor teu Deus. O Salomão, é claro, ficou muito interessado nas pedras do Rápidos e já chamou um servo dele para acompanhar o demônio. E eu, Salomão, ao ver isso, ordenei ao meu servo que partisse com ele e tomasse o dedo do anel com o selo de Deus nele. E eu disse a ele, quem quer que te mostre a pedra verde, sele-o com este anel, e marca o local com cuidado, e traga-me o demônio para cá. E o demônio mostrou a pedra verde e o selou, e trouxe o demônio para mim, e eu, Salomão, decidi confinar com meu selo em minha mão direita os dois, o demônio sem cabeça, do mesmo modo o cão.
que era extremamente grande. E eu mandei que o cão mantesse seguro o espírito de fogo para que as lâmpadas, como se fosse, pudessem dia e noite lançar luz através de sua boca, como os artesãos trabalhando. E acontece algo bem interessante. O Salomão pergunta qual anjo que assusta o Rápidos, né? E ele diz que o anjo que assusta ele se chama Briareus. E em alguns lugares que eu vi, esse anjo também é chamado de Briareu. Não tem como não lembrar do Hecatônquero da mitologia grega. Não sei se tem algo a ver, não sei se seria o mesmo personagem, uma referência, mas eu achei bem curioso o nome. E Salomão tomou da mina daquela pedra 200 ciclos para os suportes da mesa de incenso, que eram semelhantes em aparência. E eu, Salomão, glorifiquei o Senhor Deus e depois fechei o tesouro daquela pedra. E eu pedi novamente aos demônios que cortassem mármore para a construção da casa de Deus. E eu, Salomão, orei ao Senhor e perguntei ao cão dizendo: por que anjos estás frustrado? E o demônio respondeu: pelo grande Briareus. Galera, tem outros demônios que o Salomão também acaba invocando, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Se vocês quiserem que eu continue, comenta aí, não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo, que quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago o próximo vídeo, hein? A gente se vê na próxima. Falou!